Ei, som, testando, 1, 2, som. Gravando o som. Olá, povo precioso, que o Pai abençoe vocês. Vocês estão em um novo quadro no canal, que é o quadro Pergunte ao Boy. Ou o Boy Responde, não sei. Boy, unção, é um apelido carinhoso das pessoas mais próximas, assim, já tem uma vibe nisso, então por isso ficou um quadro um pouco mais descontraído, embora a gente vai falar de coisas sérias, eu vou responder perguntas, inclusive você pode deixar sua pergunta aqui no comentário para o próximo vídeo, tá bom? E a gente vai poder ter essa interação melhor com vocês. Maravilha? Então vamos lá, sem perca de tempo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Conheça melhor os nossos conteúdos. Tem muita coisa boa que vai acrescentar de muito proveito na sua vida, tá bom? Vamos lá, para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Bruna Fernandes. Ela diz: Shalom, teacher. Gostaria de ouvir sobre o medo. O que o medo atrai para nós? Pessoas medrosas, elas se auto-sabotam? O que o medo bloqueia? Obrigado, Deus te abençoe. Bruno, um beijo no seu coração. A Bruna é uma aluna bem aplicada, bem dedicada. Deixa eu lhe falar. O medo é simplesmente a ausência da consciência do amor de Deus. O que o medo faz é exatamente nos impedir de ser amado. O medo nos impede de acreditar que Deus nos ama. E assim, nós não não conseguindo acreditar que Deus nos ama, automaticamente nós fechamos muitas portas de amor, de sermos cuidados, de sermos amparados. Então, o medo, eu tive uma visão uma certa feita em relação ao medo. O medo é uma estrutura diabólica. Nessa visão, tinha um casal dentro de uma casa e de repente apareceu uma velha, uma senhora. E essa velha tinha uma cara muito ruim, sabe? Uma presença maligna. E aquela senhora era fraca, ela era frágil e não tinha nada que ser feito. Porém, eles olharam para aquela senhora e à medida que eles ficavam com medo, iam aparecendo cópias dela. Até com que a casa foi cheia daquela senhora, se multiplicou. O medo tem o poder de multiplicar aquilo que você está tendo medo. Ok? Então vamos lá. Próxima pergunta, eu quero ver aqui, da Mariflor Lopes. Ela escreveu: gostaria de saber como saber o que Deus nos mostra é para falar. Tudo o que Deus mostra é para falar? A pergunta da Mariflor quer dizer isso daqui. Eu gostaria de saber quando é para eu falar algo que Deus está me mostrando e quando não é. E como que eu faço para identificar? Isso daqui é bem simples. A resposta básica é: nem tudo que Deus mostra é para ser dito. Nem tudo que Deus mostra é para ser expresso. Você pode desenvolver muitas capacidades fotorreceptoras espirituais ao ponto de captar muitas verdades, de ter muito discernimento de muita coisa. Só que isso, sem do relacionamento, vai te complicar. O que seria os dons? Os dons seria a habilidade de enxergar, de ver, de sentir, de discernir. O que seria o relacionamento? É colocar esse dom para funcionar de forma certa. Mais ou menos isso. Deus, olha, eu vi aquilo ali. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Por que eu vi isso? Tem algum propósito? A direção que o Senhor me dá agora é qual? Aqui entra o relacionamento. O grande X das questões é que as pessoas têm dons, mas não têm relacionamento, então fica tudo bagunçado. A próxima pergunta é do Pedro Vieira. E o Pedro Vieira fez uma pergunta interessante aqui. Qual a relação da sexualidade e do desejo sexual em relação ao espírito do homem? E a minha resposta para você é simples: nenhuma. A sexualidade e o espírito do homem não têm uma correlação diretamente ligada. O erro cultural, tradicional, religioso é exatamente o espiritualismo. A sexualidade pode ser vinculada com a espiritualidade. Mas a partir do momento que o espiritualismo entra na sexualidade, ele distorce e destrói. Exatamente por causa de
Gente do céu, o Rio tá agarrando. Exatamente por causa da espiritualização da sexualidade que acontece a repressão. E por acontecer a repressão, é aí que os desejos sexuais depravados são mais aflorados. Então, eu diria para você que a relação sexual ou a sexualidade em desenvolvimento, ela tem fatores primordiais fisiológicos, ou seja, orgânicos do seu corpo, e tem fatores emocionais psíquicos, ou seja, o seu cérebro, a sua mente, ela desenvolve toda a estrutura sexual. A grande questão é que depois de um processo de desenvolver a sexualidade na inocência e depois na consciência, há muitas distorções. E essas distorções não necessariamente dito afetam o espírito. Para que você não fique confuso com essa minha afirmação, eu devo salientar que o propósito da sexualidade é encher e povoar a terra, é crescer e multiplicar. Ou seja, o propósito tem fins terrenos na nossa dimensão, no nosso plano físico. Já o espírito, ele é assexuado. A Bíblia diz que em Cristo não há homem nem mulher, assim como os anjos não há distinção e no nosso espírito também não há sexualidade. Porque você vai ver, muitos homens estão pecando, estão prostituindo, estão ali no meio do ato sexual, estão ouvindo a voz de Deus ali. Eu sei que isso choca muito vocês. É porque não há um vínculo direto. O vínculo direto com o que você vai fazer com a sua sexualidade ou com qualquer outra área da sua vida que irá afetar o seu espírito será exatamente no destino dele. Mas ele continua ali, percebendo a voz de Deus, tendo contato com Deus e com o mundo espiritual. Agora, em relação à salvação, isso já é outros 500, tá bom? Ok, a próxima pergunta é da Elisete. Você acredita em alma gêmea na metade da laranja? Olha que romântico. Deus não une casais, sim propósito. Você acredita nisso? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é exatamente esse conceito que a gente carrega, que a gente insiste em carregar. Deus não une ninguém. Deus uniu Adão e Eva, mas quem escolhe com quem você vai se unir é você. E essa responsabilidade não é de Deus. Essa responsabilidade é sua. Então quem decide se unir com alguém não é necessariamente Deus. É você. Mas Deus pôs ele na minha vida, mas quem aceitou ele na sua vida, ou quem aceitou ela na sua vida, foi você. Então, o que une você a alguém são os seus princípios, os seus ideais e a sua consciência. Claro que você vai fazer isso debaixo de princípios bíblicos, debaixo dos princípios sadios de um relacionamento sadio, mas a escolha necessariamente dito é sua. Então, o que você irá fazer? Deus irá desenvolver em você uma consciência, e essa consciência é a sua noção de chamado, de propósito, é a sua noção básica de relacionamento, e a sua consciência vai determinar quem vai estar do seu lado ou não. E você vai pedir a aprovação de Deus baseado nos critérios que ele já deixou. Ou seja, tem coisa que é só você parar e pensar, cara, isso daqui não tem Deus aqui. E não precisa ser nem profeta para ver certas coisas. Então, há muitos conceitos distorcidos, tá, em relação a isso. Não é porque Deus quer que eu fique com tal pessoa. É porque Deus me pôs na vida de tal pessoa para consertar aquela tal pessoa. É porque você só ouve aquilo que a sua consciência permite que Deus fale. Então, necessariamente, você escuta baseado na sua limitação. Mas isso daqui é um assunto que abrange uma consciência muito aberta quando se trata de relacionamento, ok? Ok, vamos lá. Próxima pergunta é do Samuel Santos. A quem devemos orar? Pai, Filho ou Espírito Santo? Essa pergunta acontece exatamente pela nossa dualidade de conceitos. Nós acreditamos em um Deus uno e acreditamos ao mesmo tempo em um Deus trino.
E isso se torna em uma confusão, porque quando eu vou me relacionar com ele, eu não consigo me relacionar com o Espírito Santo acreditando que ao mesmo tempo estou conversando com o Pai. Porque no relacionamento ele é trino, mas ao todo ele é uno. E, gente, vocês precisam um pouco mais de flexibilidade em relação a isso e nem sequer ficar preso a esse tipo de conceito, tá bom? Posso lhe falar, o Pai não está nem um pouco preocupado se você está orando ao Pai, ao Filho ou ao Espírito e vice-versa. O meu conselho para você e para muitos, para sair exatamente dessa neura, é exatamente esse. Você se relaciona com Deus baseado em duas coisas: no seu estado de consciência e no seu estado emocional. Ou seja, quanto mais Deus abre a sua consciência, mais você vai sendo ajustado a quem você deve falar com mais familiaridade e a quem você vai ter mais acesso baseado na sua consciência em relação à revelação, ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito. Então, cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua proporção de abertura. Algumas pessoas vão se sentir melhor se relacionando com Jesus por causa da figura humana de Jesus. Ele parece estar mais próximo, ele parece também sofrer como a gente sofre. Automaticamente há uma associação de familiaridade e assim a sua consciência ela consegue se relacionar melhor com Jesus do que necessariamente com o Espírito Santo. E o que eu devo fazer agora? Fala, não, você deve falar com o Espírito Santo. Em qual estágio a sua consciência está? Ok? Então vamos supor, quem teve um ótimo pai ou quem está descobrindo um pai ótimo, necessariamente baseado no seu estado de consciência naquele período, naquele momento, naquela revelação, vai se aproximar do Pai. E assim por vice-versa. Ok, gente? Então fica tranquilo. Não se desespera. Próxima pergunta. Essa pergunta aqui é a pergunta do Wesley Oliveira. Wesley, tudo bem? Olha a sua pergunta, que interessante. Olha, porque já tive experiência de sair do corpo sem ter buscado isso. Nessa noite, por volta de 8 horas, me lembro que começou a chover e eu aproveitei para tirar um cochilo. Olha só que pergunta interessante. Tanta gente buscando a espiritualização e ele está tendo experiências fora do corpo sem nem sequer ter buscado. Ele está perguntando por quê? Como posso? É simples. Como um pássaro pode voar? Ele nasceu com asas. E a minha pergunta é, quem disse que esse tipo de experiência deve ser buscada? Aonde você leu na Bíblia ou em qualquer referência Jesus te falando para você buscar uma experiência espiritual? Jesus não disse para você buscar uma experiência espiritual. Jesus te ensinou a se tornar um homem espiritual. Jesus não disse para você entrar no mar e se virar para aprender a respirar debaixo d'água. Muito pelo contrário, ele te pediu para se tornar um peixe e automaticamente respirar debaixo d'água será normal para você. A espiritualidade que é diferente do espiritualismo, é exatamente a naturalidade das suas habilidades serem afloradas de forma natural. E eu vou lhe falar, muitas outras pessoas têm essas habilidades, desenvolvem elas e nem sequer sabem que estão desenvolvendo, exatamente porque estão tão hipnotizadas que elas são naturais, que elas são humanas, que elas não movem Deus, que elas não veem Deus, que quando elas veem, a mente delas engana elas mesmas, dizendo, não, você não viu não, aquilo ali não foi real não. Então isso é algo normal, gente. Ouvir a voz de Deus não é uma habilidade extranatural, é uma habilidade natural, a partir do momento que você entende que é natural se conectar com Deus, que o estado natural do homem é um estado espiritual por si só. Então a própria natureza humana, a própria configuração interna, externa, fisiológica, neural, psíquica, que você funciona é espiritual. Então automaticamente você foi condicionado inconscientemente a um estado onde a sua espiritualidade acontece nesse quesito de forma natural. Em algumas outras áreas você pode ter algum tipo de bloqueio e assim
vice-versa, para cada pessoa vai um tipo de bloqueio, mas nessa área aí você não foi impedido pelas fronteiras do bloqueio. A próxima pergunta é do Wellington Ferreira. Ele diz: responda. A diferença entre saber intenções e pensamentos pela leitura corporal e o dom da ciência. Que pergunta interessante. Veja só. O profeta, para ser profeta, ou para alguém profetizar de fato, para alguém receber a revelação de fato, essa pessoa ela precisa abrir mão de um fator. E esse fator aqui, talvez você que está ouvindo esse vídeo, isso aqui vai te ajudar muito. Qual fator é? O discernimento natural. O discernimento natural é exatamente a sua leitura da linguagem corporal, da linguagem emocional, da linguagem energética da pessoa. Por detalhes pequenos que você percebe, você faz essa leitura do estado emocional. Aquela pessoa está triste. Então, a partir disso daí, você faz associações e assimilações. E muitos profetas profetizam coisas emocionantes baseado num discernimento natural. Qual que é a diferença de ter o dom da palavra de conhecimento e, de fato, profetizar algo sem vínculo nenhum com uma interpretação humana? Você abrir mão do discernimento natural. Exatamente tudo aquilo que os seus olhos estão percebendo e toda a leitura que você está fazendo naturalmente tem que ser descartada. Aquilo sendo descartado, automaticamente a sua mente está um papel em branco para receber as verdadeiras revelações. E as verdadeiras revelações, elas vêm com os olhos fechados. Você, sem ver alguém, você sabe quem aquela pessoa é. É você liberar detalhes que estão acima daquilo que ela está expressando ali. Por exemplo, coisas acerca da vida, por exemplo, coisas que não podem ser identificadas no campo visual e nem no campo auditivo. Aí sim entra a palavra de conhecimento, ok? Essas foram as perguntas, tá, que eu vou responder hoje. Deixa a sua pergunta aqui, se inscreva no canal e em breve nós temos mais desse quadro aqui que é Pergunte ao Boy, ou Boy Responde, eu já até esqueci como é que é. Tá? Eu vou deixar a hashtag aqui para que vocês possam ver e você faz o comentário e põe a hashtag Boy Responde ou Pergunte ao Boy. Vai estar aqui. Na hora de eu editar esse vídeo aqui, eu vou lembrar. Tá bom, gente linda? Deus abençoe vocês. Shalom, gratidão e tamo junto.